Caminho 27. Estás rindo porque te digo que tens vocação matrimonial? Pois é verdade. Isso mesmo, vocação. Pede a São Rafael que te conduza castamente ao termo do caminho, como a Tobias. Irmãos, continuando o tema do último ponto, ponto 26, São José Maria Escrivá começou a falar sobre o matrimônio. Se você não assistiu, assista o anterior, o caminho número 26. Né? Ele falou que o sacramento era santo e da importância de ler alguns livros para você se preparar. Eu apresentei no último vídeo alguns livros que eu recomendo que estão sendo importantes, foram importantes e estão sendo importantes na minha vida. Agora veja só, um sacerdote precisa de 8 anos de estudo. E a gente que é casado? Nada. Né? Basta casar, saber furunfar, etc. Não. Né? Veja só que é uma vocação. E quando ele fala aqui, estás rindo porque te digo tens vocação matrimonial? Pois é verdade, isso mesmo, vocação. Os comentadores falam que naquele tempo de São José Maria Escrivá, na igreja, na cultura, né, o consenso era que vocação era só coisa de padre, de freira. Então, quando São José Maria Escrivá traz essa, de uma certa forma, novidade, né, vocação ao matrimônio, foi uma novidade. Veja só a cultura, né, como que a gente perdeu algumas coisas aí no caminho. Porque a Sagrada Escritura fala claramente da vocação de batizado, a vocação de cristão. Hoje, para nós, acredito que para você também, que me ouve, é comum dizer vocação ao sacramento do matrimônio. Pois é, mas não era assim no tempo de São José Maria Escrivá. E o Concílio Vaticano II deu um passo importante nesse sentido, dizendo que a santidade é para os leigos também. Essa santidade, essa vocação a santificação. Então, contextualizando isso, né, trazendo para a nossa realidade de hoje, que talvez para você não seja surpresa dizer vocação matrimonial como foi para os ouvintes de São José Maria Escrivá, mas talvez a gente não tenha a dimensão do que é a vocação. Vocação é chamado, um chamado divino, ou seja, perceba, existe uma vontade e primeiro existe um Deus onipotente, onisciente e onipresente. Não bastasse existir Deus, Ele nos quis, Ele criou a vida, Ele criou para que nós participássemos da criação dele. Então Deus me quis, me amou, me colocou nesse mundo, me deu vida. Não bastasse isso, Deus nos ama, deu a sua vida por nós, demonstrou de todas as formas pela Sagrada Escritura que nos ama. E esse mesmo Deus diz para nós, na revelação em nosso Senhor Jesus Cristo, pelos apóstolos, pela Sagrada Escritura, que existe um chamado, uma vocação a cada um de nós. Como diz Isaías, eu te chamo pelo nome, és meu. Ainda que tua mãe te esquecesse, eu não me esqueceria de ti. Então nós somos chamados por Deus. Deus nos conhece pessoalmente. Pessoalmente, nós não somos uma multidão ou um número. Nós somos únicos. Tanto é que Jesus falou que os passarinhos também não são assim. Né? Olha os pássaros. Né? Deus conhece cada um deles. Não temais, porque Deus sabe até quantos cabelos há na sua cabeça. Então Deus nos ama pessoalmente, Deus te conhece pessoalmente. E nós temos um chamado, uma vocação divina. E quando a gente entra no sacramento do matrimônio, ele é uma vocação, ele é algo sagrado. Deus tem um plano para você, para sua esposa,
por seu marido, por seus filhos. Deus tem um desejo de santidade, de felicidade, de vida em abundância e várias coisas mais que a gente poderia abordar aqui. Então, trazendo de uma forma mais profunda, se para os ouvintes de São José Maria Escrivá era difícil entender que é uma simples vocação, para nós, às vezes, é difícil mergulhar no sentido vocacional de santificação no matrimônio. E é preciso a gente refletir sobre isso. Quero citar aqui um texto de São José Maria Escrivá, ele pregando, ele falando, né? Fazei-os ver o nobre caminho de um cristão, pai de família, e como são necessários pais de família virilmente piedosos. Ou seja, nobre caminho de um cristão pai de família. Então é um caminho nobre, é um caminho elevado, é um caminho muito importante de um pai de família. E aqui eu falo para você, homem, é um nobre caminho, é um nobre chamado, é um chamado muito importante. Leva a sério, Deus te colocou aí, Deus quer algo de ti. E como são necessários pais de família virilmente piedosos, quer dizer, viril, fortaleza, com força, piedoso. Piedoso significa um homem de oração, um homem de oração. Então Deus te quer virilmente piedoso, leva a sério o seu relacionamento com Deus. E como se precisa de uma especial vocação para ser pai de família. Não é pouca coisa, é algo especial. Leva a sério a tua vocação. No último ponto, ele nos falou da importância de ler, de estudar, de ver a sublimidade desta vocação. Entendermos dentro da revelação divina. Leva a sério o teu chamado. Leva a sério a tua vocação aí dentro da tua casa, do teu trabalho. E como se precisa de uma especial vocação para ser pai de família. A nossa sociedade está esfarelando, desfalecendo, porque as famílias estão sendo atacadas. As famílias estão sendo destruídas. E como destrói a família? Destruindo cada membro da família. Tirando do pai a sua fidelidade como pai. Você começa a ser, desculpa falar, um nada, um bosta. Uma pessoa que está viciada em jogo, viciado em filme, viciado em comer, viciado em beber. Tantos vícios que te afastam das suas obrigações, do amor, do carinho, do diálogo, da formação dos teus filhos, da presença tua. Você não precisa ser inteligentíssimo, você sabe. O que Deus pede de ti é a tua presença. Presença na vida da tua esposa, dos teus filhos. Seja homem, esto vir. Né? Muitos nunca terão ouvido falar assim, dessa especial vocação. E como eles parecem destinados por Deus para esse caminho, se procuram lutar e enobrecer com essa luta a sua conduta. Então, São José Maria Escrivá está testemunhando aqui. Os homens que eu vejo, que enobrecem essa luta, que vivem com fidelidade ser chamado, ele vê claramente como Deus tem um destino, um plano, uma missão. Como é importante a tua vida, pai, mãe, na tua casa. Como é importante. Vocês vão marcar almas pro resto da vida, que são seus filhos. E aí, a segunda parte do nosso ponto de hoje, ele fala pra gente rezar. Pede a São Rafael que te conduza castamente ao termo do caminho, como a Tobias. Então, nós somos chamados a orar. E ele cita São Rafael. Por quê? Eu te convido, entre as leituras que você precisa fazer, talvez essa seja a primeira que você deva fazer, o livro de Tobias na Bíblia.
Você vai procurar lá na Bíblia o livro de Tobias e vai ler ele. São poucas páginas. É uma história lindíssima. E como que o arcanjo Rafael é enviado para ajudar uma família que se encontrava enferma, em dificuldade financeira. Tem alguém enfermo na tua família? Tem alguém com dificuldade financeira? Tem alguém com problema no casamento? Né? Tem alguém buscando casar? É o livro de Tobias. Leia, ore com este livro e peça a intercessão de São Rafael, que foi o enviado por Deus para aquela família de Tobias. E ele trouxe luz, direção, caminho, cura, libertação e muito amor. Tá? Então, essa é a nossa mensagem de hoje, né? Nosso ponto de hoje, lindíssimo. Peçamos a São Rafael que nos conduza castamente ao termo do caminho, quer dizer, ao nosso fim, a nossa vocação final. Que a gente daqui a pouco a gente não está mais aqui, vamos morrer, vamos partir, que a gente possa ter cumprido a nossa missão. Triste é não termos cumprido a nossa missão, não podemos falhar como pais, como filhos, como esposo, não podemos falhar. Peçamos a graça a Deus de sermos fiéis até o fim. Não é fácil, por isso precisamos orar, porque nós com nossas forças não é fácil. Não é fácil. Não pense que fulano, ciclano é santo, que consegue. É pela graça de Deus. Todos nós precisamos. Então vamos fazer uma breve oração. Senhor, nos colocamos na Tua presença neste dia, pedimos a Tua graça, Senhor, que esta reflexão nos traga luzes, e pedimos a intercessão do arcanjo São Rafael, que está aí diante de vós, Senhor, que ele venha visitar nossa casa, nossa família, e venha nos dar luzes e discernimento e sabedoria do que fazer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus te abençoe, bom trabalho, bom dia. Shalom.